Só que agora dor de cabeça, porque Fernando Diniz contava muito com o meio-campo Jair, que vinha jogando muito bem, vinha comandando o meio de campo do Vasco, inclusive foi o autor do gol da partida contra o Botafogo, e ele vai ter que escolher um substituto, sendo que dos 5, 3 estão no departamento médico também. A gente vai trazer aí uma arte para elucidar os casos de 3 atletas que podem entrar no lugar do Jair. Tietê é o primeiro, se reabilita bem, com melhorias dos sintomas pós-lesão, ele se machucou no jogo com o Botafogo e já estará em campo para a preparação ainda essa semana. Não deve ser problema. Thiago Mendes apresentou dores na panturrilha direita e segue em tratamento. Não está no melhor da forma, mas a informação que a gente tem é que ele tem sido muito exigido para chegar a ela. É um jogador que veio com um peso, né, grande e precisa dar retorno. É um dos nomes, sim, pela experiência, por saber jogar naquela posição e prova, porque Fernando Diniz gosta e confia nele, que o escalou contra o Juventude, apesar dele ter jogado muito mal em Caxias do Sul. O time todo jogou mal. E Paulinho, o menos provável, mas já está em reta final do tratamento, do quadro de lombalgia, mas não vinha sendo relacionado com frequência, no entanto, deve ser liberado para a partida também contra o Botafogo. Os 3 não devem ser problemas. Só que agora, os 2 disponíveis com titularidade, se o jogo fosse amanhã, seriam Barros e Matheus Carvalho. Os 2 meninos, né? O Barros, eu diria hoje que dificilmente vai sair do time. Depois de 2 ótimos jogos, contra Botafogo e contra Sport, chegou a entrar alguns minutos e bem contra o Corinthians também, na derrota de 3-2. É um jogador que tem 22 jogos como profissional do Vasco, chegou ao clube em 2019, tem 2 gols, um inclusive marcante contra o São Paulo no Morumbi, numa derrota em 2023 por 4-2. E esse pernambucano, Cauã Barros, subiu muito de produção. Foi emprestado para o Amazonas, emprestado para o América, teve que girar, ganhou cancha, ganhou experiência, voltou mais valorizado, passou a ter um contrato melhor, mais extenso, e a valorização valeu muito pelo regresso antecipado. O Vasco fez um esforço para trazer o jogador, comprou lá uma briga com o América Mineiro, mostrou que o América tinha cometido um erro num outro tema, numa outra prioridade de um outro atleta, acabou trazendo o jogador gratuitamente e o Barros tem correspondido imensamente. Já o paraense Matheus Carvalho fez uma ótima temporada em 2024. Quem não se lembra, ele e Hugo Moura ali na volância foram muito bem, mas ele caiu muito de produção. Com lesões e desempenhos ruins, ele acabou ganhando uma sobrevida com o Fernando Diniz, que realmente é um admirador do futebol do Matheus Carvalho. O Cocão estava com chance, inclusive, de ir para o futebol de Israel, mas teve recentemente uma lesão no ligamento do joelho, que tirou essa oportunidade dele, pelo menos momentaneamente. Ele ficou aí 3 semanas afastado com o problema do ligamento do joelho, mas se recuperou, voltou contra o Sport, inclusive atuando no lugar do Jair. É um volante que joga um pouco mais à frente, até tem sido escalado mais como primeiro volante, mas seriam 2 jovens. Matheus Carvalho, apesar da pouca idade, tem 23 anos de idade, já fez 89 jogos com a camisa do Vasco, tendo chegado sob enorme desconfiança. Em 2023, veio do Náutico, no meio ali do processo da SAF, o Vasco contratando jogadores por altos valores e de repente pintou um jogador da Série C do Náutico. Afinal das contas, o Vasco nem conseguia pagar o Náutico. O presidente do Náutico cobrava, inclusive aqui no canal, nós fizemos essa ponte da cobrança, porque ele usava a gente para dizer, olha, o Vasco não me paga. E o Matheus Carvalho acabou ficando. Teve, como eu disse, ano passado um desempenho muito bom, foi muito bem ano passado, mas esse ano caiu assustadoramente. 2 jovens, um com 21, outro com 23. É claro que muito importante pela saúde, são 2 jogadores de juventude, de força, de capacidade pulmonar, de aguentar pancada, mas é trocar a experiência. Apesar de ainda faltar uma semana, provavelmente o Tietê deve retornar, mas eu levei essa pergunta a meu companheiro Jean Faísca, analista aqui do canal, sobre esse tema. Se Barros e Matheus Carvalho tiverem que jogar,
Vale? Dá para confiar? É bom pela questão da juventude? Ou o Vasco perde muito, principalmente pela inexperiência de ambos num jogo tão decisivo como esse? Fala aí, Jean Faísca, boa noite. Salve Flávio e galera ligada no News. Essa questão da ausência de várias possibilidades para jogar de volante na equipe do Vasco é claro que preocupa, principalmente no jogo mais decisivo do ano. Esse confronto contra o Botafogo, em que o Vasco passando pode chegar pelo segundo ano consecutivo à semifinal da Copa do Brasil. Você abrir mão da experiência de jogadores igual Jair, igual Tietê, o próprio Paulinho, que não vem sendo muito aproveitado, que também está machucado, é algo que deve deixar aí o técnico Fernando Diniz com dor de cabeça. Até a contusão, o Tietê era um dos jogadores mais regulares do Vasco. No melhor momento do Jair, vem essa fatalidade e ele acaba ficando fora. O Thiago Mendes, que chegou visivelmente fora de forma, ainda não está 100% e também parece ser uma peça que para esse momento está descartada. Ou seja, caiu no colo do Barros, que retornou aí do América Mineiro, fez a sua estreia contra o Corinthians, deu aula de futebol contra o Botafogo na semana passada e agora novamente fez um bom jogo contra a equipe do Sport. E o outro é o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho, se a gente parar para pensar, foi um dos pilares da equipe do Vasco ano passado naquela arrancada com o Rafael Paiva, justamente jogando ao lado do Hugo Moura. A partir da hora que esses dois jogadores aí tiveram um bom entrosamento, ele acabou ganhando rendimento e foi sim um jogador importante. A gente não pode esquecer que, por exemplo, até na decisão contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada, ele cobrou um dos pênaltis. Infelizmente, não conseguiu sustentar essas boas atuações e esse ano não vem tão bem. Um tem 21 anos, o outro tem 23 anos. O que eles têm em comum é a pegada à marcação. Então, eu até acredito que para esse confronto específico contra o Botafogo, o Vasco vai precisar de muita marcação ali na entrada da área, porque eu já levantei essa questão. A equipe do Botafogo faz muito uso desses arremates de média e longa distância. E como o Vasco não tem jogadores com um forte poder de marcação no meio de campo, fica muito à vontade para esses jogadores do Botafogo, principalmente na grama sintética, que ela favorece a você pegar na bola aí e dar essa chapada. É só você olhar o que acontece geralmente nesses jogos. Quando é grama natural, a bola vai um pouquinho para lá, um pouquinho para lá, o pé de apoio pode escorregar. Já na grama sintética, não escorrega nada e o jogador consegue ter um movimento bem ali para colocar a bola basicamente aonde quer. Eu fico triste pela situação, ainda vou torcer muito para que o Tietê possa estar em campo, mas vejo sim que tanto Barros quanto o Matheus Carvalho pode entregar um bom jogo contra o Botafogo. Lembrando que se a gente tivesse a possibilidade de colocar alguém na zaga, o Hugo Moura poderia ir ali para o setor do meio de campo e também ficaria muito bem entregue. Valeu, Flávio, e um abraço em toda a audiência. Se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.